E aí pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Josias Martins da BobSimPD, dando continuidade aos vídeos sobre projetos aplicados a microcontroladores PIC, uma parceria com a WRKits, SysTech e BobSimPD. Vamos concluir o projeto do termostato. O vídeo de hoje ele é muito mais uma dica do que realmente algo que faça parte direta do projeto. Isso aqui pode ser aplicado a diversos outros projetos e provavelmente iremos aplicar aí no futuro, nos próximos desenvolvimentos que faremos aqui com vocês. No vídeo de hoje vamos aplicar uma espécie de um sinal PWM. Vamos modular a saída que liga o display de 7 segmentos de modo a reduzir o consumo elétrico através do acionamento e desacionamento muito rápido dos segmentos, fazendo com que tenha assim um pequeno flicker no próprio display, de modo a reduzir o consumo de corrente médio do circuito. Vocês verão que o consumo irá cair entre 6 e 8 vezes no circuito, no geral, mesmo com o relé acionado, e isto é de grande importância para os dias de hoje, onde se trata muito a questão do consumo elétrico em hardware. Este vídeo é um oferecimento da SysTech. Acessem aí, pessoal, o site da SysTech, o link está aí na descrição do vídeo. A SysTech fornece equipamentos para laboratório. Vocês dificilmente encontrarão equipamentos de melhor qualidade e com preços extremamente competitivos, pessoal. Acessem aí o site da SysTech, systech.com.br, e confiram todas as promoções que eles possuem disponíveis. Por exemplo, podemos ver aqui as fontes de bancada. O vídeo de hoje utilizaremos a fonte BK Precision 1550. Ela apresenta uma tensão de 1 até 36 volts regulável, sendo que ela também possui amperímetro digital, que permite desta forma que visualizamos o consumo do circuito. Então aqui está a fonte, é esta daqui, né? Nós utilizaremos ela no vídeo de hoje e temos utilizado ela em todos os vídeos, inclusive. Uma excelente aquisição, um ótimo custo-benefício. Então, pessoal, estamos aqui no código para verificar as alterações que foram realizadas para reduzir o consumo elétrico. A ideia básica aqui é criar uma espécie de um PWM na saída do 74HC595 para acionar e desacionar o display de 7 segmentos em frequência, de modo a reduzir o consumo por parte deste elemento. Então, basicamente, nós teremos aqui um contador implementado que vai contar quantos ciclos a CPU está rodando, sendo resetado a cada X ciclos e acionando o display em proporção em relação aos ciclos que são contados. Então, o que nós precisamos? Basicamente de um contador interno, que aqui é o IntCounter02, ele é inteiro, do tipo inteiro. Neste caso, ele poderia inclusive ser do tipo um Signet Short, pois não iremos ter aqui uma contagem muito alta. Mantive aqui inteiro apenas por questão de comodidade mesmo. Também temos aqui uma variável chamada BrightADJ. Ela será utilizada para o ajuste do brilho, sendo um contador interno, assim como este IntCycleCounter. Então ela é do tipo inteiro também. Então vamos ver o que nós temos aqui, o que foi alterado, adicionado neste projeto. Então a alteração ela reside logo após a conversão dos dígitos para o BCD, para o equivalente BCD do display de 7 segmentos. Então nós temos aqui um if que verifica se ele está em modo de configuração ou não. Se o dispositivo estiver em modo de operação, ele vai realizar então o chaveamento do display de 7 segmentos em um modo semelhante a um PWM, certo? Então aqui, nós começamos verificando se BrightADJ é maior ou igual que 6. Se for maior ou igual que 6, BrightADJ será zerado. Então aqui nós temos um contador sendo resetado quando ele ultrapassa o valor 6, ok? E aqui temos também o incremento do contador IntCycleCounter02. Esse contador será utilizado para contarmos aí quantos ciclos se passaram e realizar uma captura de dados a partir do DHT. Vamos ver daqui um pouquinho por que isso. Caso o BrightADJ ainda não tenha atingido 6, ele continua sendo incrementado. Então ele vai sendo incrementado de 0 até 6 a cada ciclo
de execução do código, né, a cada ciclo de CPU. E aqui nós temos um outro if, caso Bright seja maior ou igual a 1, dígito 1 e dígito 2 receberão 255. Lembrando então que 255 desliga completamente o display de 7 segmentos. Então apenas no primeiro ciclo nós teremos o display acionado. A partir do primeiro ciclo nós teremos ele desligado. Então para cada 6 ciclos que o CPU executar, nós teremos 5 deles com o display desligado e apenas 1 com o display ligado. Então temos aqui uma proporção de 1:6. Vocês podem ajustar essa proporção conforme a sua necessidade, de modo a obter um melhor rendimento, tanto no display quanto em termos de consumo, como veremos depois na demonstração em bancada, certo? Agora vamos ver o que é este Int Cycle Counter 02 aqui, né? O que ele está fazendo. Temos aqui então que a cada estouro do Bright ADJ, né, a cada estouro deste contador, teremos o incremento, né, em uma unidade do Int Cycle Counter 02. E esse contador ele é utilizado aqui dentro da função de leitura do DHT11. Então, caso ele não esteja em modo de configuração, ele vai avaliar o Int Cycle Counter 02. Quando ele ultrapassar 80, ou seja, após 80 vezes 6 ciclos de CPU, teremos a captura de dados do DHT11. Por que isso? O DHT11, lembrem-se, ele gasta em torno de 19 milissegundos para capturar um dado. Temos 18 milissegundos que é utilizado para o start dele lá na sincronização. Nós vimos isto lá no vídeo número 2, onde apresentamos a biblioteca que foi desenvolvida para o acesso ao DHT. Então são 18 milissegundos para a inicialização e mais ali em torno de 1 milissegundo para a captura dos dados e a análise destes. Então, se capturarmos dados do DHT a cada ciclo de máquina, nós teremos um problema, pois teremos um flicker aí com um período mínimo de 18 milissegundos e o display vai então ficar piscando demais. Nós não conseguiremos ter uma boa leitura, né, a partir do display. Então nós definimos aqui que a cada 80 vezes 6 ciclos de máquina, nós teremos uma captura de dados. Isso aqui dá uma captura a cada segundo, mais ou menos, o que já é o suficiente para a nossa aplicação. Então, quando ele entra aqui, ele estourou 80 no caso, ele vai efetuar a captura da temperatura e vai efetuar a regulagem da temperatura com base nos dados que foram capturados. E temos então aqui o Int Cycle Counter 02 sendo resetado. Então, pessoal, é importante salientar que a variável temp, ela agora não pode mais ser uma variável local, como ela era antes, né? Esta variável ela estava definida aqui dentro da função. Agora ela é uma variável global e ela foi movida para cá. Ó. Então ela está aqui na inicialização das variáveis globais. Né? Acabei esquecendo de passar isto antes com vocês. Então por que isto? Porque uma vez que não teremos aquisição de dados a cada ciclo, né? Esta variável ela não será sempre atualizada. Então ela precisará manter o valor dela para cada ciclo de máquina, sendo assim uma variável do tipo global. Então é importante este detalhe em relação à variável temp. Então é isso aí, já passamos o que precisávamos aqui no esquemático, podemos compilar e testar isto na bancada. Bom pessoal, então estamos aqui com o dispositivo montado na bancada, não temos muitas alterações em relação ao anterior, apenas adicionei mais um capacitor aqui de 100 nano para auxiliar no tratamento de ruídos a partir das linhas de alimentação e a adição também desse capacitor de 2.200 microfarads, uma vez que a utilização deste pulso PWM modulando então a saída, né, do 74HC na entrada do display de 7 segmentos vai causar um determinado ruído aí na rede devido a grande consumo de corrente que esse display proporciona, corrente instantânea que ele proporciona na rede de alimentação. O ideal é a construção de uma boa fonte, com uma boa etapa de filtragem e derivar a partir da fonte uma alimentação direta para o display, de modo a não causar ruído no circuito digital. Então é importante a derivação de uma alimentação separada para o circuito de potência que vai alimentar o display, caso forem optar pelo uso deste
método, né, via software, através do PWM. Então a fonte está desligada, no momento não temos consumo elétrico. Vou ligar a fonte e veremos o dispositivo inicializar. Durante a inicialização teremos aqui na fonte o pico de consumo elétrico, quando o display ele está acionado sem o PWM. Lembrando também que no momento que entramos no modo de set de configuração, ele também não estará com o PWM ativo e o display emitirá o brilho máximo. Podemos também a partir disso ver qual é o consumo máximo que o dispositivo terá sem o uso deste método para então reduzir o consumo elétrico, certo? Então vou ligar o dispositivo. Isso aí, observe que o consumo chega a 520 mA quando o dispositivo está com o display totalmente acionado. E aí temos então o PWM já iniciado. Observem que temos ciclos em que o PWM ele não é acionado, onde temos então o display no brilho máximo. Este ciclo aqui é quando temos a captura de dados a partir do DHT, como vimos lá na parte de código, né? Então tem um momento ali em que o DHT ele é requisitado, temos a requisição da temperatura a partir do DHT. E o DHT, como nós já vimos nos vídeos anteriores, consome em torno de 18 a 19 milissegundos para capturar o dado. Então é este tempo que vemos aqui piscar o display, ok? Então no momento que nós dermos aqui um set, né, entrarmos na opção de setar temperatura, o display vai para o brilho máximo. Observem que o consumo elétrico sobe para 520 mA, né? Então podemos depois calcular inclusive a potência que o circuito está consumindo. Se deixarmos ele sair também do modo de set, ele vai acionar de novo aquele PWM, né, que nós desenvolvemos, e ele irá reduzir o consumo elétrico. Vamos aguardar. Então é isso aí, reduziu o brilho e o consumo ficou em algo em torno de 90 mA, né? Ele dá alguns picos ali quando temos captura de dados a partir do DHT. Agora vamos olhar aqui no osciloscópio a captura da tela no PWM. Então aqui nós temos a captura de tela a partir de um dos pinos que está ligado lá no display de 7 segmentos, um dos segmentos que está acionado. E aqui então temos o PWM, nível alto e nível baixo, né? Então aqui no nível baixo é quando nós temos o display sendo acionado, correto? Então o display ele é do tipo anodo comum e então quando vai a zero ele aciona, cria um caminho à Terra e aciona o display, certo? Então é isso aí. Aqui então temos o comando do display, então ele passa a maior parte do tempo desligado na realidade, né? Ele passa a maior parte do tempo enviando 255 para o 74HC595, desligando o display, e aqui então temos uma frequência de 43 Hz, certo? O nosso olho, o olho humano, ele consegue perceber 30 frames por segundo, então nós poderíamos inclusive aproximar isso daqui de 30 Hz, que não veremos nenhum flicker, como é possível já perceber na própria gravação, né? A gravação, na realidade, é provável que apareça esse flicker, né? Devido à própria câmera não casar perfeitamente a taxa de atualização com a taxa em que o display está piscando. Mas para quem está olhando isso aqui a olho nu, o flicker é praticamente imperceptível. Vocês também podem ajustar isso em código, aumentar o flicker e reduzir o consumo, ou aumentar o consumo e reduzir o flicker. Este foi mais um vídeo trazido a vocês pela Bob Simpeider, em parceria com a WR Kits e a Sistec. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Isso ajuda pra caramba, galera. Para não perder os próximos vídeos, assine o canal da WR Kits e curta a sua página lá no Facebook. Também clique aí na sinetinha do YouTube para receber as notificações. Acesse o canal da Bob Simpeider, o link está aí na descrição do vídeo. Temos vídeos semanais que vão desde eletrônica analógica e eletrônica básica até microeletrônica. Também estamos apresentando estes mesmos projetos
lá na Bobsim P&D voltados a Arduino. Então se você deseja montar isso aqui em Arduino, assine lá o nosso canal e acompanhe os vídeos semanais. É isso aí, até o próximo vídeo.